Hoje falaremos de ângulos e retas, tá? Ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Retas paralelas são duas retas que estão no mesmo plano e que não possuem ponto em comum, ou seja, que não se interceptam. Reta T transversal, ó, ela corta formando uma transversal aqui, tá ok? Então aqui tem uma reta RS e uma transversal T e 8 ângulos, tá? 8 ângulos. Então, aqui olhando o ângulo C e H, o ângulo C e H aí, eles são chamados de alternos internos. Ó, são ângulos alternos internos. E o D e o E também são alternos internos. Ou seja, ó, tá um de cada lado, ó, da transversal. Alternos internos, alternos internos. OK? O ângulo B e G tá um de cada lado da transversal. São chamados de ângulos alternos externos. Porque está externa à paralela, está fora da paralela. Esses dois aqui estão dentro da paralela. Então, alternos e internos estão dentro das paralelas, tá? E alternando em relação à transversal. Aqui não. Aqui o B e G estão em lados opostos da transversal e estão do lado externo da paralela. E o A e o F também são ângulos alternos externos. Ok, pessoal? Quando nós falamos aqui em geometria de ângulos congruentes, são ângulos que têm a mesma medida, Agora aqui, pessoal, tem uma outra reta paralela aqui, RS, uma transversal T, e tem o ângulo A aqui, ó. Estão percebendo que o A, como são retas paralelas, esse ângulo é igual a esse. Repare que o A é igual a 34 graus. Tá? E eu vou falar que o ângulo A é um ângulo e o 34 são ângulos correspondentes. Ou seja, eles estão na mesma posição. Tá? Vou falar para vocês também que o A mais B, que meia volta aqui, ó, meia volta é 180 graus. Então, o A mais B mede 180 graus, tá? Quando a soma de dois ângulos é 180 graus, eu chamo de ângulos suplementares. Quando a soma for 90 graus, complementares. Quando a soma de dois ângulos for em 90 graus, eu chamarei de ângulos suplementares. Agora percebam, se A mais B é 180 e o A é 34, então o B é 180 menos 34, tá? Que o B vai dar 146 graus, tá? E percebam também que o B e o E também são ângulos correspondentes. B é igual a E, tá? Que são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. Tá? E o E, então, como são iguais, o E vai valer 146 graus. O B e o D, voltando lá, vocês podem perceber que o B e o D, tanto o B como o D, eles estão, ó, eles são um de cada lado. Eles são opostos pelo vértice. O vértice aqui, eles são opostos pelo vértice. Então, o B e o D, e eles têm a mesma abertura. Então, o ângulo B e D são ângulos opostos. Em vez de escrever opostos, eu vou escrever OPV. Opostos pelo vértices, tá? E se eles são iguais e o B são iguais, então o D mede 146 graus. Olhando no desenho também percebemos que o A é igual ao C. E se o A mede 34, o C também medirá
34 graus. Também são ângulos opostos pelo vértices, tá? Olhando lá o ângulo EG, também, ó, o ângulo EG, ó, oposto pelo vértice, tá? Se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais, tá? E como o E é correspondente ao G, ambos medem 146 graus, tá? E o ângulo F, olhando lá o ângulo F com 34, ó, o ângulo F, tá? E o 34 também, né? É OPV também, e o ângulo F mede 34 graus e é um ângulo oposto pelo vértice, tá? Voltando um pouquinho, pessoal, aqui, olha aqui o A e o B, ó. Percebo que essa abertura aqui, ó, é a mesma que essa, né? Então, o A é igual ao B. O A e o B, os dois são opostos pelo vértice, tá? Os dois são opostos pelo vértice, ou seja, se por acaso o A medir 30, o B será 30, tá? Se por acaso o A medir 30, o C vai medir 150. Se o C é 150, o D também é 150, porque C e D também são opostos pelo vértice. OPV, oposto pelo vértice. Aqui tem um exercício aqui, ó. Podemos perceber que se aqui é 32, esse ângulo também é 32, que é oposto pelo vértice, tá? E se percebemos que essa abertura aqui, ó, essa abertura é igual a essa, também é 32, e que também aqui é 32. Se é 32, se tudo aqui, ó, é 180, 180 menos 32, aqui vai ser 148. Então, aqui também é 148, aqui também é 148, e aqui também é 148. Eu costumo falar, utilizar uma técnica chamada do Zorro, que é o símbolo do Zorro é um Z, né? Ele fala que esse ângulo é igual a esse. E o Zorro, ao contrário, também serve, ó, esse ângulo igual a esse. Quando eu tenho paralelas, eu posso falar que, traçar o Zorro aqui e falar que esse ângulo é igual a esse, ó, e é 32 mesmo, tá? E se eu utilizar o Zorro ao contrário, ó, esse é igual a esse, 148, 148, tá? Lembrando a vocês que o Zorro aí que eu comentei agora, ele só pode ser usado quando for paralelas, tá? Por exemplo, aqui, ó, R e S, né? Deixa eu pôr aqui embaixo. R e S são paralelas. Tá vendo que a paralela aqui, ó, ela não precisa estar daquele jeito, tá ao contrário, tá na vertical, né, praticamente, né? Então, eu posso utilizar o Zorro aqui, ó. Faço que esse cara é igual a esse, ó. Esse cara é igual a esse. Então, aqui também é 60. Tá? Ah, e quanto mede aqui? Aqui o que falta para 180. Aqui é 120, né? Ok, pessoal?